Olá, tudo bem? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa nona aula do módulo de Imunologia Básica e hoje aqui comentaremos basicamente sobre a ação das barreiras mecânicas, microbiológicas e químicas na imunidade inata. Essa aula ela vai vir de encontro aí com as últimas 8 aulas as quais nós tivemos e aqui ela vai fazer meio que um amarre geral de algumas estratégias aí utilizadas pelo sistema imune para fazer a prevenção e, consequentemente, regular a homeostasia, tá bom? A nossa aula ela se estrutura aqui com uma breve recapitulação, e aí eu já adentro aqui no mérito propriamente dito. Posteriormente, comentaremos aqui sobre a pele, as mucosas, a imunidade no sistema gastrointestinal e a imunidade no sistema respiratório. Por fim, a gente encerra essa aula aqui apresentando as principais referências bibliográficas que nortearam ela, e aí eu vou especificar aonde eu particularmente recomendaria que vocês procurassem aí aprimorar os conteúdos aqui descritos, tá bom? Quando a gente está pensando aqui na imunidade e, sobretudo, no sistema imunológico como órgão de percepção, que tem aí diversas estratégias para tentar debelar ou até mesmo impedir o estabelecimento de uma infecção, a gente precisa ter logo de cara em nossa mente que existem várias rotas de entrada para que o patógeno consiga aí entrar no nosso corpo. Mas não necessariamente o patógeno, mas sim um antígeno que a gente já sabe que é algo que o nosso sistema imunológico reconhece como não próprio. Geralmente, as principais rotas de entrada aí que o antígeno tem são a pele, o sistema gastrointestinal, e por fim o trato respiratório. E nesse sentido, a gente pode já ter logo aí como claro que o sistema imunológico, aparado aí com barreiras mecânicas e microbiológicas, consegue assegurar com que o antígeno não estabeleça aqui uma infecção. Então a gente já sabe de aulas anteriores que a nossa pele é dotada aí de mucosa e além da mucosa temos aí peptídeos antimicrobianos que vão viabilizar a homeostasia da nossa imunidade. Além disso, sabemos inclusive que no próprio epitélio existem células que residem ali que fazem com que haja uma primeira frente de ataque, uma ampla defesa mediante aí a presença ou não do antígeno. Além disso, na nossa segunda aula, eu havia descrito aí com vocês que existe os órgãos linfóides secundários, que em especial eu citei em especial o baço e os linfonodos, que são importantes órgãos onde acontece a apresentação de antígenos, certo? Então, nesse sentido, a nossa aula ela vai permear por reconhecer essas estratégias aí que vão tentar debelar uma eventual infecção. Beleza? Então, nesse sentido, eu quero que vocês entendam que o sistema imuninato ele nada mais é do que um órgão de percepção. E nesse sentido, o nosso genoma ele tem aí uma série de aparatos de genes que vão codificar padrões moleculares para reconhecer possíveis pumps e dumps. Isso daqui eu acredito que desde a nossa quarta aula tenha ficado aí previamente claro na mente de vocês. Mas porventura, enfatizo aqui novamente que o nosso sistema imune inato ele é dotado aí de uma diversidade limitada de receptores de reconhecimento de padrão e, consequentemente, moléculas aí que vão conseguir fazer essa triagem inicial e, posteriormente, se eventualmente não houver aí uma debelação desse primeiro momento de infecção, entra aí em ação o sistema imune adaptativo, certo? Posto isto, quero iniciar a nossa análise aqui partindo da pele. A pele, como vocês já devem saber, é constituída por duas porções, a epiderme e a derme. A epiderme ela tem aí 4 camadas, tem a camada basal, a espinosa, o extrato granuloso, tem o extrato córneo. E aí é importante nós sabermos que na epiderme nós temos algumas células residentes ali que ajudam a estabelecer
uma primeira linha de defesa contra a presença de antígenos. Então, nós temos ali células CD8 presente, temos as células de Langerhans, que nada mais é do que células dendríticas que estão ali, tem a própria presença de micro-organismos comensais que estabelecem ali a liberação de substâncias antimicrobianas e, consequentemente, isso daí viabiliza uma defesa microbiológica. E na derme nós temos aí um outro aparato de outras células que também vão viabilizar esse processo. Nós temos mastócitos, macrófagos, natural killers, células dendríticas dermáticas, nós temos os plasmócitos, nós temos... Plasmócitos não, perdão. Células polimorfonucleadas, então neutrófilos, basófilos, eosinófilos e afins, monócitos e por aí vai. É importante ser destacado aqui a vocês que, como eu falei anteriormente, na pele existe aí uma microbiota que nada mais é do que micro-organismos comensais, ou seja, são organismos que vivem ali sem causar nenhum malefício ao nosso corpo e, consequentemente, a presença desses micro-organismos é justamente uma barreira microbiológica que ajuda aí a fazer com que haja a manutenção da nossa homeostasia. Além disso, eu destaco aqui a presença dos queratinócitos, que é justamente essa impermeabilização da nossa pele que favorece uma proteção mecânica contra a entrada de antígenos, certo? Além disso, como eu falei para vocês, nós temos a presença ali dos peptídeos antimicrobianos, que são liberados por bactérias que vivem ali na nossa pele. E por fim, eu quero que vocês entendam que a pele é um importante órgão de defesa imunológico, no sentido de que há uma liberação de vários peptídeos antimicrobianos, temos um aparato de várias células do sistema imune que ali residem e, consequentemente, há um estabelecimento entre micróbios comensais, células do sistema imune e, consequentemente, essa junção aqui consegue estabelecer a homeostasia para o sistema imunológico. Então, aqui é uma exemplificação de como que se dá, por exemplo, esse processo em outros organismos aqui do reino animal, tá bom? Então, temos aqui uma exemplificação de hidras, de insetos e etc. Então, percebam que a pele é um importante órgão aí para fazer com que haja manutenção da resposta imunológica. Além disso, é importante destacar-se aqui as mucosas. Como eu havia descrito com vocês anteriormente, todo e qualquer tecido associado à mucosa nós chamaremos genericamente de malte. E aí nós temos vários tipos de tecidos linfóides associados à mucosa. Nós temos o SALT, que é no caso da pele, tem VALT, que está associado com vasos, tem o GALT, que está associado ao tecido linfóide do sistema gastrointestinal, tem o BALT, que está associado com o sistema respiratório, e por aí vai, tá bom? E é importante destacar-se aí a presença de mucos, células epiteliais, e ali também tem todo um aparato de várias células do sistema imunológico, como por exemplo células dendríticas, que ficam aí justamente como sentinelas para reconhecer aquilo que não é próprio ao nosso corpo. Posto isto, eu quero destacar que a própria presença de mucosas viabiliza aí uma proteção contra patógenos. Então, tem controle da microbiota, tem uma limitação da barreira epitelial e ali o contato com bactérias. Além disso, é importante nós destacarmos, por exemplo, que tem uma liberação de várias moléculas ali que vão viabilizar esse processo, denfincinas, mucinas e afins. Aqui, por exemplo, nesse recorte desse paper, eu recomendaria, está até aqui descrito embaixo, a gente observa uma relação benéfica entre probióticos e a mucosa intestinal, tá bom? Então, mais adiante na disciplina de imunologia aplicada, a gente comenta aqui com mais detalhes como que se dá esse aspecto entre o roamer, ou seja, como que o sistema gastrointestinal ele conversa com o sistema imunológico. Mas por hora, quero que vocês entendam que o nosso sistema gastrointestinal ele também é dotado aí de defesas contra micro-organismos, tá bom?
Posto isto, quero que adentrar agora no mérito aqui do sistema gastrointestinal. Tem aí uma porrada de elementos que a gente precisa se atentar. Primeiro, existem alguns desafios especiais. Tolerância a antígenos alimentares, tolerância a microbiota comensal, tá bom? Uma enorme área de contato, tem características anatômicas especiais, como os amígdalos, as placas de Plyer, os folículos da lâmina própria. Isso daqui eu não vou entrar muito no mérito, porque vocês já tiveram na disciplina de anatomia básica, tá bom? Mas eu quero destacar que o nosso sistema gastrointestinal ele é dotado aí de um aparato de várias estruturas anatômicas que conferem aqui um reconhecimento entre o próprio e o não próprio e, consequentemente, vai viabilizar aí moléculas e substâncias que vão garantir a manutenção da homeostasia. Então, temos células epiteliais intestinais que vão ter aí liberação de secreção mucosa, então muco, citosinas e etc. Temos as células M aqui, que são amostras de antígenos luminais, as células de Panier, que tem a produção de antígenos, peptídeos antimicrobianos, defensinas. Temos IgA secretoras, que fazem neutralização de micro-organismos lá no lúmen. Temos células dendríticas, que fazem a amostragem de antígenos luminais da lâmina própria. Consequentemente, estão atreladas aqui com um mecanismo de tolerância. Faz ativação de célula T, indução de troca de classe para IgA, e aí vai. Isso daqui a gente vai entender com mais detalhe na parte de imunidade adaptativa, que é a partir da aula 11, tá bom? E aqui eu quero que vocês entendam que no próprio sistema gastrointestinal nós temos aí receptores de reconhecimento de padrão, que eles vão ser aí expressos em diferentes níveis a depender da região. Então, na região do basolateral tem uma expressão X, no citosol tem uma outra expressão. E aqui eu quero destacar em especial que temos vias de sinalização via Toll-like receptors, tá? Que tem um limiar de ativação muito alto, então tem uma atividade aqui extremamente regulatória, e consequentemente esses Toll-like receptors presentes aqui no sistema gastrointestinal, eles fazem uma sinalização amplificadora aí para as células epiteliais e consequentemente aumenta aqui essa barreira para que não aconteça processos inflamatórios exacerbados. Tá bom? Além disso, eu quero destacar, em especial, os macrófagos e células dendríticas que aqui residem na lâmina própria, que fazem um processo de fagocitagem e, consequentemente, eles vão aqui fazer a morte e o killing de micro-organismos. No entanto, eu quero destacar que, embora eles façam esse processo aqui, eles liberam citocinas anti-inflamatórias, como o IL-10 e o TGN-beta. Por que é importante que aconteça isso aqui nesse contexto? Porque se eventualmente eu tiver uma resposta inflamatória extremamente exacerbada aqui no sistema gastrointestinal, isso pode fazer aí uma descompensação na própria microbiota e, consequentemente, isso daqui vai favorecer o estabelecimento aí de outros micro-organismos, tá bom? Então percebam que aqui é muito refinado esse processo. Então, como que se dá aqui a imunidade inata no sistema gastrointestinal? Primeiro, é importante nós destacarmos aqui que tem uma apropriada defesa aí, que vai limitar a entrada de patógenos no intestino. Temos células epiteliais que vão providenciar aí uma barreira física e, além disso, vão liberar muco que vai recobrir ali a região. Então, temos as células califormes que produzem muco, as células de Panier que secretam proteínas, e aí essas proteínas são antimicrobianas. Então, consequentemente, a gente precisa entender ali que tem toda uma regulação no sistema gastrointestinal. Isso eu já falei anteriormente com vocês aqui nos slides que antecedem. Aqui é somente uma súmula do que já havia descrito anteriormente, tá bom? Posto isso, a gente entra agora no mérito aqui do sistema respiratório. Perdão, porque faltou acento em respiratório. Tem-se aí alguns desafios. Primeiro, exposição a uma mistura aí de patógenos, micro-organismos inócuos e também partículas provenientes aí do ar. Então, nós temos aqui os adenoides. É importante ainda destacar-se o epitélio pseudoestratificado. E aí, o que eu quero destacar, inclusive, que nós temos células epiteliais aí, respiratórias ciliadas, que produzem muco e, consequentemente, a produção de defensinas, tá bom? Então, é importante destacar-se que, se eventualmente eu tenho aqui a presença de micro-organismos comensais, como por exemplo aqui,
Streptococcus epidermis, que está presente ali na pele, nós temos um processo denominado como tolerância, e isso daqui viabiliza a homeostasia. No entanto, vamos pegar aqui como base o Staphylococcus aureus, que é uma gram-positiva, que libera aqui toxinas e, eventualmente, essas toxinas causam dano aqui na pele. Consequentemente, havendo dano, nós temos aqui a ativação da resposta imunológica. Então, percebam que o nosso sistema imunológico é dotado aí de vários componentes que tentam evitar eventuais processos infecciosos. Beleza? Por fim, aqui estão as literaturas elencadas para essa aula. Para facilitar a análise de vocês, eu recomendaria que vocês iniciassem aqui pela imunologia básica e, posteriormente, utilizassem aqui a imunologia celular e molecular para aprofundar os conhecimentos. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula, que é sobre resposta inflamatória. Um forte abraço. Tchau, tchau.